Olá, queridos! No capítulo de hoje, nós vamos ver a continuação do discurso de Moisés, lembrando ao povo a ordem de Deus de que eles não deveriam guerrear com os povos com os quais eles tinham laços sanguíneos ou parentesco. Um desses povos era o povo de Edom, os Edomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, de quem descendiam os israelitas, o povo de Israel. Deus ordenou a Moisés que não declarasse guerra contra o povo de Edom, nem tentasse tomar as suas terras, pois eles tinham a mesma ascendência. Então, a Bíblia usa dois termos para se referir aos descendentes de Esaú: Edomita, ou filhos de Edom, que era o outro nome pelo qual Esaú era conhecido, e também o termo idumeu. O Edomita, ou idumeu mais famoso do Novo Testamento, talvez tenha sido Herodes o Grande. Ele era o rei na época em que Jesus nasceu. Era odiado pelos judeus justamente por ser edomita ou idumeu, mas queria ser recebido, considerado e respeitado como judeu. Continuando então, Deus disse que os edomitas teriam medo ao ver o povo de Israel, forte e numeroso, vindo em sua direção, mas que Israel deveria tratá-los com gentileza e pagar pela comida e pela água que consumissem ao passar pelo território deles. É interessante que a maneira como nós tratamos aqueles que são mais fracos do que nós é sempre uma boa medida de caráter. Quando temos a capacidade de dominar ou abusar dos outros e não o fazemos, isso mostra que temos um bom caráter. Por algumas dessas razões, Deus ordenou a Israel que tratasse bem a nação de Edom, que era uma nação mais fraca do que a nação de Israel. Mas os edomitas não foram nada amistosos com Israel. Não deixaram o povo passar no seu território e Moisés teve de conduzi-los por outro caminho, tendo cuidado de evitar um confronto que custaria caro e que não teria proveito nenhum. Isso nos mostra que, de todos os problemas que enfrentamos na vida, é provável que os desentendimentos familiares sejam os mais dolorosos e difíceis de resolver. A Bíblia relata muito desses conflitos. Na nossa série de estudos do livro de Gênesis, nós vimos muitos deles. A mesma ordem de Deus foi dada a respeito de outros parentes de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Deus disse que ele mesmo havia dado aquelas terras a esses povos. Veja que Deus tem autoridade suprema sobre todas as nações e distribui os seus territórios segundo a sua soberana vontade. Uma moabita muito famosa foi Ruth. Ela se casou com um israelita chamado Boaz e se tornou a avó do rei Davi, e seu nome está na genealogia de Jesus. O termo Emins, usado no versículo 10, ou Refaíns, usado no versículo 20, faz referência a um grupo de pessoas muito altas, numerosas e guerreiras que povoaram Canaã antes dos israelitas tomarem posse da terra. Do lado leste do Rio Jordão, eles eram conhecidos por muitos nomes. Os moabitas os chamavam de Emins e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Neste capítulo, Moisés cobriu 38 anos de peregrinação de Israel no deserto. Este foi um período em que eles simplesmente peregrinaram pelo deserto, esperando que a velha geração de incrédulos morresse, para que a nova geração pudesse então tomar posse da terra prometida. Moisés ainda relembrou a primeira conquista de território ordenada por Deus. Como havia feito com os edomitas, com os moabitas e com os amonitas, ele enviou para Seom, o amorreu, rei de Hesbom, um pedido para passar pelo território dele pacificamente, pagando pela comida e pela água que o povo consumisse. Mas Seom não permitiu e ainda reuniu seus exércitos para atacar o povo de Israel. Mas Deus deu uma grande vitória ao seu povo e todo o povo daquela região foi massacrado, deixando suas terras livres para serem ocupadas pelo povo de Deus. Essa derrota do rei de Seom serviu de aviso para as outras nações de Canaã, enchendo de medo o coração dos povos vizinhos e animando os israelitas para o confronto com o outro rei que já estava vindo ao seu encontro com seu exército,
Og, o rei de Bazã. Mas o que aconteceu com esse rei, assim como os passos de preparação para a conquista da Terra Prometida, será o assunto do nosso próximo encontro. E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Bendito, ativar o sininho para ser notificado de vídeos novos e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que querem entender a Bíblia, mas têm alguma dificuldade. Diga a elas que aqui no canal Bendito, a teologia não é para um grupo seleto de pessoas. Aqui, a teologia é para todos. Até amanhã.